Olá, seja bem-vindo ao Física em Box, uma aula curtinha de física. Eu sou o professor Carlos Mainardes e a aula de hoje é a parte 5 de vetores. O assunto é decomposição de um vetor. Bom, por que decompor um vetor? Decompor um vetor é importante porque em muitos problemas que envolvem vetores, a solução do problema fica bem mais fácil quando a gente faz a decomposição de um determinado vetor. Isso quando a própria solução exige a decomposição do vetor. Então, considere a situação em que a gente tem um vetor aqui representado. Esse vetor tem um módulo de 20 unidades e ele faz 37 graus com a horizontal. E vamos considerar que existe a necessidade dessa decomposição, portanto. Quando nós queremos decompor, é muito interessante que o vetor que você imagine que o vetor está com a sua origem na origem do sistema cartesiano. Então está aqui representado o eixo x, o ângulo de 37 graus é com esse eixo x, aqui está o eixo y, e nós vamos fazer a decomposição, ou as componentes desse vetor aqui, a gente chama de projeção, e também dá para chamar de sombra. Aliás, o termo sombra é bem interessante, porque olha só, considere que eu coloco uma lanterna exatamente nessa posição aqui, ó. A lanterna, então, ela vai iluminar a extremidade desse vetor. Então, o facho de luz é lançado sobre essa extremidade e você imagina que isso aqui seja um componente sólido e x corresponda ao chão. Então, olha só, tem um feixe de luz, que ele vai sair aqui e ele vai até o chão. Observe que isso aqui seria uma área de sombra numa situação como essa, correto? Pois é. Então, deixa eu mostrar aqui para você, que nós temos então essa sombra que é justamente o que nos interessa, a projeção desse vetor, tá? E então a projeção ou sombra ou componente a gente chama aqui de Vx, componente Vx. Agora observe que do mesmo modo, eu vou colocar uma outra lanterna nessa posição, incidir luz sobre o vetor, e agora o eixo y ele funciona como uma parede. Olha só, exatamente aqui, ó, passando pela extremidade do vetor, a mesma coisa vai acontecer. Então, nós teremos a sombra sendo formada aqui, ó. E essa sombra ou projeção eu chamarei de Vy. Então, componente Vy, certo? Agora, qual o módulo de cada uma dessas componentes? Para determinar o módulo da componente, nós vamos fazer o seguinte. Olha só, deixa eu colocar aqui o nosso vetor. Então, olha só, está aqui o vetor V. E eu vou trazer as componentes aqui, vou retirar daqui e vou trazer as componentes, mas mantendo a mesma direção e o mesmo sentido. Então, eu tenho aqui, ó, a componente Vx, ela é horizontal, vou fazer do mesmo tamanho, com o mesmo sentido, componente então Vx, e também a componente Vy. Então, está aqui componente Vx e componente Vy. Só vamos dar aqui uma acertadinha. Olha só a extremidade da componente Vy. E aqui, extremidade da componente Vx. Pessoal, as componentes Vx e Vy são perpendiculares entre si. E o que a gente percebe? Que formou um triângulo retângulo. E tem mais, V é a hipotenusa desse triângulo. Então, colocando aqui, ó, observando que isso aqui é o ângulo de 37 graus, hipotenusa é o próprio vetor V, cateto oposto e cateto adjacente. E olha só, aqui a gente vai utilizar uma relação trigonométrica do triângulo retângulo.
e com isso conseguiremos determinar os valores de Vx e de Vy. Vamos começar por Vx. Então, olha só, o cosseno de 37 é a razão entre o cateto adjacente, que é Vx, pela hipotenusa, que é V. Então, eu tenho cosseno de 37, que multiplica V, que é igual a Vx. Substituindo cosseno de 37, 0,8, o módulo do vetor é 20, que é igual a Vx, e eu chego à conclusão que Vx é 0,8 vezes 20, 16 unidades. Então, olha só, uma componente está aqui determinada. Essa componente Vx é uma componente que tem 16 unidades. E agora, vamos dar uma olhadinha na componente Vy. Então, olha só, Vy é oposta ao ângulo. Então, seno de 37 graus vai ser igual a cateto oposto Vy sobre a hipotenusa, que é V. Olha só, vou passar multiplicando. Então, seno de 37 multiplicado por V é igual a Vy. Desse modo, então, substituindo, 0,6 é o seno, o valor do módulo é 20, o módulo do vetor V, que é igual a Vy, que é a componente que nós queremos descobrir. Olha só, chegamos a um valor de Vy, 0,6 vezes 20, de 12 unidades. Então, gente, olha só, nós temos aqui a componente, que é chamada de componente vertical desse vetor. Bom, o objetivo dessa aula era mostrar, então, como se determina as componentes desse vetor. Nós fechamos essa quinta aula, portanto, e eu aconselho vocês agora a darem uma olhadinha no videoclipe da Rede Vector A, porque o assunto das 5 aulas que a gente desenvolveu é tratado naquele videoclipe, Então dá uma olhadinha, é um material bem legal. E sobre essa aula é o seguinte: se você gostou, curte aí embaixo, compartilhe com seus amigos para que eles tenham acesso a essa aula também. E também eu gostaria de receber os comentários de vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.